Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo do Evangelho, aqui no grupo de estudos do Evangelho. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e Obtereis. E o tema de hoje fala da qualidade da prece, da eficácia da prece. O Evangelho diz assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam a sua recompensa. Mas, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e o vosso Pai, que vê tudo o que se passa em segredo, recompensar-vos-á. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão das palavras que são atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedires. Está em São Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. O outro item diz assim: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. Está em São Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Ele contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, porque sou um pecador. Eu vos declaro que este último retornou entre os seus, justificado, e não o outro, o primeiro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. E o tema da eficácia da prece diz assim: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Está em São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Bom, algumas questões para a gente refletir. Primeiro, em relação à qualidade da prece. Num primeiro aspecto, a gente poderia falar sobre a repetição. O próprio Evangelho diz que não é pela repetição das palavras ou repetição das orações que se obtém o benefício, que se alcança aquilo que se deseja. Isso é bastante claro e lógico se a gente considerar que Deus sabe de todas as coisas. E não seria pela insistência das nossas rogativas que Ele faria atender. Isso é até meio cômico, já que Deus sabe de todas as coisas, né? Só que cabe aqui uma observação especial. Só olhando por esse tema, quando a gente vê, então, algumas práticas religiosas e algumas outras filosofias, quando a gente tem, por exemplo, no caso das novenas, das pessoas que se programam para entrar num processo de repetição de algumas preces faladas, no sentido de conseguir alcançar alguma bênção especial ou de fazer alguma rogativa em especial. No íntimo, a gente sabe que algum tipo de benefício, essas pessoas que muitas vezes são pessoas muito humildes, muito simples, que fazem isso com tamanha fé, com tamanho desejo sincero de atingir o bem, que é pouco provável que isso seja desprezado por Deus. Então, de que maneira que isso tem efeito? A gente sabe que, estudando a psicologia, desenvolvendo um pouco mais, a gente conseguiu entender que, nesses casos, não é a repetição das palavras, não é a repetição das frases, não é a repetição da oração que traz o poder, mas sim que a repetição causa na pessoa um certo grau de concentração naquilo que ela está fazendo,
que libera a mente para que a mente possa se alcançar voos maiores, para que ela possa emitir uma vibração maior. Nesse desejo sincero de alcançar a Deus e na repetição das frases, cria um estado mental de libertação, já que a mente fica presa na sequência das frases que estão sendo ditas, porque tem uma sequência lógica cada oração, né? Mas o inconsciente começa a se libertar e vagar um pouco mais tranquilamente, liberando a pessoa de um estado de vigília, colocando quase ela num transe sonambúlico, para que a sua mente, ou sua mente inconsciente, consiga alcançar esse estado de prece, e aí sim obter os benefícios. Então, mesmo numa situação dessa, onde a gente tem a repetição das frases, a repetição através de inúmeros vezes que uma mesma oração é repetida, a gente tem um benefício a ser alcançado. Logicamente que aquele que o faz simplesmente repetindo as frases, mas que fica pensando em outra coisa, que a mente está em outro lugar, a boca está ali repetindo as frases, mas a mente está pensando no que vai ser feito depois, ou no que está deixando de fazer para estar ali, ou no que vai se fazer amanhã, ou nas responsabilidades e os compromissos que se deve alcançar, esse não alcança benefício nenhum, já que o estado mental propício da prece, dessa elevação da vibração, não é alcançado. Então, há de se diferenciar aqui essas duas situações. Em outro ponto, também a gente tem, principalmente nas religiões mais orientais, a utilização de mantras, a repetição de palavras, de sons específicos, no sentido de alcançar uma certa conexão com a espiritualidade. Aqui acontece o mesmo fato. O mantra acaba provocando que a mente consciente fique presa na sequência, na repetição, e a mente inconsciente se libere para um estado de vibração. Quando isso também, da mesma maneira, acontece no sentido de fazer com que você fique preso naquela sequência, mas que a mente inconsciente consegue se liberar e consegue alcançar uma vibração maior, é lógico que ali também se alcança o benefício da prece, se alcança o benefício dessa conexão espiritual, né? Esse é um aspecto, então, na qualidade da prece em relação à repetição. E um outro aspecto da qualidade da prece é em relação à necessidade. O próprio Evangelho diz para a gente que Deus tudo ouve e sabe das nossas necessidades antes mesmo que nós as disséssemos. E aí cai uma pegadinha lógica aqui. Se Deus sabe das nossas necessidades, Ele conhece todos os nossos anseios e tudo está numa perfeita organização, tá? Dada a misericórdia divina, por que a gente precisa pedir? Será que Deus quer nos colocar numa situação de humilhação, do ponto de a gente pedir para Ele poder entregar e dar o que a gente necessita? Não tem muita lógica nesse sentido. Então, qual é a necessidade da prece? Para Deus, nenhuma. Já que Deus não necessita da prece. Ele não necessita que a gente entregue a prece para Ele. Nós precisamos da prece. Porque é através do estado de se colocar no estado de desejar uma determinada situação, nós colocamos-nos mentalmente nesse estado de vibração mais elevado. Quando a gente tem a plena consciência de que a gente não consegue, através dos meios próprios, alcançar aquilo que a gente deseja, por exemplo, a cura de uma doença, uma situação econômica difícil pela qual a gente esteja passando, esse reconhecimento dessa impotência nossa em resolver os problemas nos coloca num sentido de elevar o pensamento para alcançar uma certa conexão com a espiritualidade. E é através dessa conexão com a espiritualidade que Deus nos atende. Porque nós precisamos nos elevar para chegar até Ele. É lógico que Ele conhece todas as nossas necessidades, mas Ele também quer que a gente alcance um patamar de evolução maior. Que a gente nos coloque à disposição para ser tanto uma ferramenta na vontade divina, no sentido em que a gente possa atender os nossos irmãos todos, quanto a gente também se perceba como sendo humilde o suficiente e impotente sozinho. Nós temos força na medida em que nós, como seres espirituais, conectados com a espiritualidade, conectados com Deus e com todos os nossos irmãos, de boa vontade, aqueles que desejam fazer o bem, aí ganhamos força.
porque passamos a atender uma orientação divina, do que é o desejo divino de atender as outras pessoas. Então, a prece tem uma necessidade nossa e não de Deus. E ela serve, antes de tudo, como um instrumento, através da prece, dessa conexão com a espiritualidade, que a gente alcança essa possibilidade de ser ferramenta. Porque quanto mais conectados estivermos com a espiritualidade, maior as nossas chances de conseguir entender a necessidade de um próximo que esteja ao nosso lado. E aí nós passamos a ser aquele sinal através do qual Deus atende às preces de todos. Porque na conexão, na empatia com o irmão nosso, nós percebemos às vezes uma dor que ele tem, um problema pelo qual ele está passando. Então, o atendimento às rogativas da prece daquele irmão passa a ser feito através de nós, como ferramentas na mão de Deus para poder atender. E aí essa que é a grande mágica, né? Porque todos nós conectados nesse princípio, a gente passa a nos atender, né? Passamos todos a entregar alguma coisa que na realidade é uma coisa que nem nossa é, porque é da própria espiritualidade. Essa é a mágica divina. É quando a gente consegue compartilhar com os nossos irmãos, no sentido de que cada um de nós, esse reconhecimento de que nós somos impotentes sozinhos, porque não conseguimos resolver todas as coisas, por mais estudados que sejamos, por mais bondosos que sejamos, nós não somos autossuficientes, nós dependemos uns dos outros. E é esse conhecimento, essa consciência de que precisamos dos outros para poder seguir adiante e ter uma vida melhor, que faz com que a gente se ajude mutuamente e que a gente cresça mutuamente. Então, a humanidade, a espiritualidade cresce na medida em que a gente, conectados com a espiritualidade, e aí também esse ciclo se amplia, porque não somos só nós os encarnados que nos ajudamos, mas os encarnados, os desencarnados, também ajudam os encarnados através dessa conexão. Aí temos Deus presente na vida, né, ajudando a todos nós encarnados aqui, no sentido de que a gente possa ser orientado a alcançar um estado mais feliz, né? Nessa situação, quando a gente aprender quando esse estado de prece, esse estado de oração for natural na nossa vida, nós não precisaremos mais da prece, porque nós estaremos em estado de oração, ou em estado de oração mais elevado, 24 horas do dia, todos os dias do mês. Então, nesse estado, a gente já terá alcançado uma certa capacidade de conexão com a espiritualidade, de maneira que nós possamos ser naturalmente instrumentos de Deus, nosso Pai, para todas as suas criaturas, né? É assim que trabalham os espíritos mais evoluídos. Já alcançaram uma capacidade de dedicação tal, de reconhecimento das necessidades dos outros e de atendimento, que só se sentem felizes quando conseguem ajudar os outros. A gente ainda se distrai muito com questões da vida presente, se distrai muito com necessidades que na realidade não deveriam existir, né? E é uma conexão interessante aqui, porque você pega as culturas mais orientais, elas estão ligadas, tem um grande princípio que diz que você será feliz, você alcançará a felicidade quando você não mais desejar algo, né? E o estado da prece, o estado da rogativa, é um estado de desejo. A gente está sempre pedindo alguma coisa, um emprego, solução financeira, o amor que não veio, a retenção de alguém que a gente acha que deveria estar conosco e não está. Enfim, a gente sempre tem uma rogativa, uma solicitação no sentido de alguma coisa que a gente necessita. Quando a gente considera que Deus sabe todas as coisas, Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Então, esse reconhecimento e entrega de que Deus conhece as nossas necessidades e que provê as nossas necessidades, essa conexão da vibração mais elevada, fará um dia com que a gente alcance o estado de não mais precisar pedir, porque já virou um estado natural de conexão com a espiritualidade. Mas até lá tudo bem. Até lá nós somos seres imperfeitos, somos pedintes naturais, como também são as crianças.
né? E a vida do espírito se parece muito com o desenvolvimento de uma criança. E a gente pode observar isso para tirar um modelo de vida, né? A criança ainda não tem muita consciência, então pede muita coisa no início. E nem sempre os pais, os bons pais, dão tudo aquilo que a criança pede, já que às vezes não é bom para aquela criança. Por exemplo, dar o doce antes do almoço, né? Almoça primeiro e depois eu te dou o doce. Não, mas eu quero o doce agora. Não, mas almoça primeiro e depois eu te dou o doce. E às vezes Deus está conversando com a gente assim e a gente insiste em querer o doce antes do almoço. E fica infeliz porque não tem o doce antes do almoço, quando aquilo não é o que é ideal para a gente, né? E aí vem uma questão que está muito ligada com a questão da eficácia da prece. O Evangelho diz: pedi e obtereis. Será que está querendo dizer que tudo que a gente pedir, se a gente pedir com fé, a gente vai obter? Acho que não, né? Porque seria uma contradita. Se nós, por imperfeitos que somos, por crianças que somos, se a gente insistir no pedido, a gente obtém tudo, a gente vai ser como uma criança que de tanto insistir em querer o doce antes do almoço, pediu o doce e vai ter dor de barriga depois, né? Então, pedir e obtereis está muito no sentido de que se colocar a Deus pedindo, mas aguardar a resposta e se ela venha, né? Tem um mantra interessante e bem que explica bem a situação, que é: peça, entrega, recebe e agradeça. Ou seja, na medida que você pede aquilo que você necessita e entrega para Deus essa tua solicitação. E entrega significa entrega, não cobra a resposta agora, entrega está entregue. Então aguarde que Deus haja das suas maneiras, da maneira que Ele achar mais conveniente, para fazer a entrega que você vai receber. Receba aquilo que Ele te encaminhar, mesmo que não seja exatamente aquilo que você queria. Porque você pode pedir pedra e Ele vai te dar pão. Então é melhor parar e agradece aquilo que você recebe, de maneira que você possa tentar entender o que Ele está querendo dizer para você. E aí você estabelece uma conexão com a espiritualidade e com Deus. E assim você começa a prestar mais atenção nas suas rogativas e naquilo que você está solicitando, né? Então, o que de preferencialmente pedir? Pedir sim, assim, é permitido pedir sim, como para a criança. As crianças pedem naturalmente. Nós também, como filhos de Deus, como crianças espirituais, devemos pedir. Peçamos, mas tenhamos paciência de aguardar. E muitas vezes a melhor solicitação, o melhor pedido, na medida em que a gente consegue entender isso de uma maneira melhor, é pedir a calma, pedir a tranquilidade, pedir a sabedoria para reconhecer por que aquilo não pode ser alcançado naquele momento, pedir e um esclarecimento, ou pedir que a situação ou que a mensagem apareça, que ela seja colocada, de maneira que você possa tirar proveito daquela situação pela qual você está passando. Quando isso acontece, nós aí começamos a aprender num diálogo com Deus, num relacionamento, e começamos a evoluir muito mais rápido, porque começamos a sofrer muito menos com as nossas faltas, com as nossas necessidades, porque passamos a entender tudo aquilo como sendo parte do nosso processo, parte do aprendizado que nos é requerido, né? É isso. E para não perder o ritmo, perder o costume, tem uma historinha para hoje. A historinha diz assim: houve um rei sábio e bom, que já se encontrava no final da vida. Um dia, pressentindo a iminência da morte, tirou um anel do dedo e chamou o seu único filho, que lhe sucederia no trono. Meu filho, quando fores rei, leva sempre contigo este anel. Nele há uma inscrição. Quando viveres situações extremas de glória ou de dor, tira-o e lê o que há nele. O rei morreu, e o filho passou a reinar em seu lugar, usando sempre o anel que o pai lhe deixara. Passado algum tempo, surgiram conflitos com um reino vizinho, que desencadearam uma terrível guerra. À frente do seu exército, o jovem rei partiu para enfrentar o inimigo.
No auge da batalha, vendo os companheiros lutarem e morrerem bravamente, num cenário de intensa dor e tristeza, mortos e feridos agonizantes, o rei lembrou-se do anel. Tirou e nele leu a inscrição: tudo isso passará. E ele continuou sua luta. Venceu batalhas, perdeu outras, ganhou outras tantas, mas no fim saiu vitorioso. Retornou então ao seu reino e, coberto de glórias, entrou em triunfo na cidade. O povo o aclamava. Nesse momento de êxito, ele se lembrou de novo do velho pai, tirou o anel e leu: isso também passará. Boa noite. Até a próxima.